Desaguarde, escrito por Juliana Biancato. Desaguarde, palavra inventada por minha filha em toda a sabedoria de seus 5 anos. Agosto, primeiro ano da pandemia. Tempo de desespero e espera. Ela me diz para desaguardar as horas das coisas acontecerem. Desaguardar é desaguar no agora. Para minha mãe e minhas filhas. Afluentes, Juliana Biancato. Pediu para sentar-se ao meu lado. Os últimos raios de sol batendo em nossas caras. Meus olhos esqueceram-se nela por uns segundos. Seus olhos brilhavam. Ela toda. Raios de se pôr. É curioso como em situações assim podemos dormir literalmente ao lado de alguém que jamais vimos antes, uma noite toda. Nenhuma de nós duas conseguiu dormir. Voltei do transe quando ela levou a mão à frente do rosto, tentando projetar uma sombra, e disse: "Pode fechar a cortina, por favor?" "Oi? Ah, claro!" Sorrimos. "Você está indo para onde?" perguntei. "Vou desembarcar na última parada. E você?" "Eu também. Estou indo para uma temporada de trabalho na Zona da Mata." "Que interessante. Não conheço essa zona. O que você faz?" "Reintegração de alimentos naturais para as novas gerações dos povos abissais. A maioria só conheceu o leite materno e barras de ração durante toda a vida. Agora, com as novas diretrizes orçamentárias do neocapitalismo democrático, essas populações correm grande risco de serem extintas. Os carregamentos não vão mais chegar a partir do próximo ano." "E você também está indo a trabalho?" "Bem, na verdade eu não estou indo, estou voltando", ela disse. A última parada dessa viagem ainda é apenas o começo do meu regresso. Sou de além da linha transversa de Sagitário, quase na fronteira dos solstícios. Como você deve ter percebido pela cor da minha pele e o sotaque que eu ainda mantenho, mesmo depois de, contando mentalmente, 21 anos que estou aqui na Antípoda Ocidental, eu não sou daqui. Engraçado, eu nunca consegui me sentir plenamente em casa aqui, mas foi justamente aqui em que fui obrigada a ser uma outra pessoa é que eu pude ser eu mesma." "Como assim?" "É uma longa história." "A viagem é longa", eu disse. "Estou voltando agora, depois de tanto tempo, porque somente nesse ano a minha nação-mãe conseguiu derrotar a doutrina. E apesar de todos os embargos que ainda existem, ao menos agora o regimento não pode me prender ou me matar somente por minha essência de ser. Agora as mulheres lá também podem se amar." "Sim, eu soube disso. Estou muito feliz com as notícias. Muitas mudanças acontecendo no mundo. Aqui está longe de ser ideal, mas dentro das demarcações estamos seguras e somos livres do estado civil compulsório. Foi por isso que você veio ainda jovem para cá?" "Não, na verdade vim logo depois do primeiro grande ataque. Meus pais eram pobres servidores missionários, moravam nas cidadelas interioranas. Minha tia, a irmã de meu pai, acabou em união imposta com o defensário da doutrina e morava no templo legislativo. Eu fui passar uns dias de férias na residência deles, que ficava no próprio Capitólio do templo. Era a primeira vez que eu viajava sozinha, 8 horas de trem. Lá fiz amizade com a Anete, a filha da vizinha, que era a consorte do planejador da doutrina. Ambas faríamos aniversário de 15 anos naquele mês. Uma manhã quente de quinta-feira, decidimos fazer um piquenique e tomar um banho no lago, que ficava a 1 hora de distância dali. Fomos de bicicleta. Foi lá que descobrimos nossa essência de ser mutuamente. Aconteceu apenas um beijo. Uma sensação de felicidade esplêndida que não se deixava abalar pelo medo e pela culpa do proibido. Na volta, vimos luzes ao longe e, à medida que nos aproximávamos, ouvíamos as explosões. Um tanque passou por nós, caí de bicicleta e corri para um bosque ao lado da estrada. Enfiei-me num buraco atrás de um arbusto. Só com os olhos para fora,
pude ver Annette sendo atingida por um tiro. Ficou lá, caída na estrada, eu gritando para dentro. Puxa, sinto muito perder alguém assim, o primeiro amor, que triste. Sim, é muito triste. Mas o tempo me fez guardar dela somente a lembrança da nossa risada que se transformou em um beijo dentro do lago. Enfim, esperei o tanque partir, esperei que as explosões diminuíssem. Estava quase anoitecendo e saí correndo dali em direção à casa da minha tia. As luzes dos postes não acenderam. A região toda do templo estava sem energia elétrica, sem comunicação, o caos instalando-se avassalador. Não havia ninguém, nem mesmo na vizinha havia movimento. Depois eu soube que as autoridades da doutrina conseguiram escapar em helicópteros. A casa estava vazia e revirada. Buscavam documentos ou informações sobre o templo. Peguei algumas roupas, meu passaporte, algumas barras de ração. Encontrei uma mochila no banheiro e, quando a abri para guardar minhas coisas, vi que estava cheia de dinheiro. Havia também um envelope com um dispositivo de memória que devia ser um backup das informações que os soldados buscavam. Junto, um bilhete. Fuja, volte para o vilarejo das cidadelas, proteja a mãe. Corri para a porta, vi um soldado correndo em minha direção, atirando com a arma vazia de balas apontada na minha cara. Paralisei. Quando ele chegou perto, vi e senti o cabo do fuzil me coroando um golpe na cabeça. Escuro. Abri os olhos inchados e sujos de sangue já seco. Os ouvidos zumbiam tanto que doíam. Levantei sem saber se ainda tinha um corpo. Tudo doía, até respirar. A mochila ainda estava nas minhas costas. Saí dali cambaleando o mais rápido que pude. Estava amanhecendo, fui em direção à estação de trem. Olha, ainda tenho a cicatriz aqui. Ela afastou os cabelos para que eu pudesse ver. Eu não sei o que dizer, além do que eu gostaria muito de conhecer toda essa história, eu falei. O ônibus fez mais uma parada. Descemos e utilizamos as instalações sanitárias. Um café com barra de ração no balcão da lancheria vazia e ainda deu tempo para um cigarro de palha de capim dourado. O último. A partir dali só poderíamos usar os dispositivos de óleos sintéticos. Ofereci um trago a ela que negou com veemência, dizendo com mau humor. Eu preferia um beijo, já que é minha despedida. Larguei o cigarro no mesmo instante. Nos beijamos numa risada. Sim, igual ao beijo do lago com a Annette. Voltamos para o ônibus, sob olhares inquisitivos dos funcionários da parada, que nada podiam fazer, pois ali ainda era a zona demarcada de livre essência de ser. De volta às nossas poltronas, mais beijos, carícias e risadas. Deitei em seu peito e pedi que continuasse a contar. Eu a desejava, os afetos eram urgentes, mas eu precisava ainda mais conhecer a pessoa de quem iria me despedir dentro de algumas horas. Ela prosseguiu. Segui andando pelo trilho do trem por horas, dias. Passei por lugares desertos e silenciosos, onde parecia que nem vento havia, e locais repletos de corpos que também tentaram fugir, mas foram atingidos ou sucumbiram. O cheiro de morte estava tão impregnado que eu já não lembrava mais como era respirar o ar sem a guerra. Quilômetros de corpos dos dois lados do trilho. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que não puderam escapar dos ataques. Nenhum trem veio. Todo o sistema de transporte foi dominado, a energia e a comunicação também. Era um verdadeiro fim do mundo. Ao menor movimento ou barulho de algum tanque ou soldado se aproximando, eu me atirava junto aos corpos, afundava-me escorregando entre os fluidos em decomposição para não ser descoberta. Às vezes ficava horas assim, chegava a dormir. Às vezes encontrava alguma barra de ração e dose de água em alguma bolsa ou bolso entre os corpos. Quando chovia, eu parava para encher os tubos de doses, captando a água da chuva que escorria das folhas da vegetação próxima ou de alguma calha, caso encontrasse alguma construção por perto. Minha sorte foi saber reconhecer algumas folhas e frutos selvagens comestíveis. Foram muitos dias andando. Devo ter emagrecido metade do meu peso. Passei por uma zona portuária de um pequeno povoado. Havia muita gente ferida, mutilada e faminta.
conheci a cara monstruosa da fome. Pessoas brigavam por um cachorro magro que acabou sendo destroçado em pedaços que eram enfiados na boca com pressa antes que a morte os alcançasse. Eu carregava uma mochila cheia de dinheiro que não servia para nada. Não se pode comer dinheiro. Tudo o que havia de estoque em lojas e mercados já havia sido saqueado ou se tornado espólio para alimentar as tropas. Fui até o pier para saber se havia algum barco que fizesse a travessia. Várias pessoas com esperança de partir dali, esperando pela chegada de alguém, por notícias, por um milagre. Mas nada de barco há meses. Uma mulher com uma criança de colo estava ali há dias esperando por notícias do marido que foi lutar na guerra. Eu ajudava a mulher a cuidar da criança. Nos revezávamos atrás de água e comida. Dias e semanas passaram-se nessa espera vã. A mulher então me convidou para voltar para a casa dela. Ela morava a alguns quilômetros dali, atravessando o campo, depois do trilho por onde eu havia chegado. Ela foi o meu segundo amor. Plantamos manivas e vagens que cresciam rápido. Tínhamos ovos e carne de aves selvagens capturadas nas armadilhas que eu espalhava pelo campo. Uma noite era a vez dela, outra noite era a minha vez de ficar de vigia com a arma do marido em mãos. Com notícias de que um barco estava retornando, corremos para o cais. O homem voltou sem uma perna e cego de um olho. Nos despedimos com olhares à distância e um leve aceno no sorriso triste. O coração apertado. Finalmente, usei o dinheiro para comprar minha travessia no mesmo barco que partiria no dia seguinte, depois dos devidos reparos. A espera no pier pareceu eterna. Já a saudade dela e da criança e a certeza de que eu não voltaria a vê-las me corroía. Esther e Dora. Quem sabe agora eu possa ir até lá para saber delas. O barco enfim partiu no dia seguinte. O mar em calmaria. Cheguei no vilarejo justamente na cerimônia do meu funeral. Um caixão com pedras em seu interior para me representar simbolicamente. Tinham me dado como morta por não terem mais nenhuma notícia nesses 6 meses em que envelhecia 10 anos. Mas eu estava viva. Voltei, minha mãe. A vizinhança e os familiares perplexos observando-me passar, ansiando por me tocar para saber se ali estava eu em carne ou espírito. Passei por todos no corredor do salão fúnebre e abracei minha mãe, que mal conseguia se manter de pé. O coral que ensaiara a música para a despedida começou a entoar a canção do retorno em perfeita harmonia. Todos acompanharam em uníssono, uma cerimônia de morte e celebração da vida no mesmo acontecimento. Como oficialmente eu estava declarada morta, meu tio, ainda o defensor, acionou seus contatos e conseguiu um passaporte com meu novo nome e destino. Estavam enviando todos os jovens que tinham condições e privilégios para fora dos limites da linha de Sagitário. Como eu já sabia que meu destino seria tolhido quando descobrissem minha essência de ser, atravessei todas as fronteiras para viver aqui, onde levei minha vida até agora. Agora vou deixar que a vida me siga. Retorno porque minha mãe ainda está viva. Tenho um irmão mais velho que também sobreviveu e uma irmã mais nova que nasceu depois da guerra. Tenho sobrinhos e sobrinhas que ainda não conheço. Já sou até tia-avó. Ela disse essa última frase com os olhos brilhando. Minha voz embargada, porque eu já estava antecipando a saudade que teria dela, disse: eu nunca vou me esquecer dessa viagem, de você, do nosso beijo e do fato de sermos parte desse fim e desse começo do nosso próximo ciclo. Já sabia que a probabilidade era de nunca mais nos vermos. Ela respondeu: só agora estou me dando conta de que é a primeira vez que contei como tudo aconteceu, e justo no meu último dia. Se não fosse esse desencontro com você, eu simplesmente voltaria para minha nação-mãe sem nunca ter compartilhado minha história verdadeira para alguém. Foi um presente conhecer você. Aqui eu sou Lúcia, mas meu nome é Euá. E você? Eu me chamo Lucia, respondi com um sorriso pequeno, idêntico ao seu nome.
Só muda um acento. Amei te conhecer, Euá. Um último beijo, triste e feliz ao mesmo tempo. A última parada. Um longo e profundo abraço. Da janela do táxi, ainda pude vê-la andando em direção ao balcão de passagens aéreas. Desaguarde, produção de audiolivro. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Ilustração colorida de um trem amarelo com janelas verdes e uma janela rosa, atravessando uma ponte de tijolos alaranjados sobre uma densa vegetação tropical verde e rosa. Ao fundo, há montanhas cobertas por Mata Atlântica com araucárias em destaque. O céu apresenta um pôr-do-sol estilizado com círculos concêntricos, em tons quentes de rosa, laranja e amarelo, com o sol vermelho ao centro. 3 pássaros voam distantes, próximo às nuvens.